A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, amém? Estou aqui hoje, meus irmãos, para trazer mais uma palavra de salvação, mais uma palavra de alerta, porque sabemos que Jesus Cristo está pertinho de voltar e buscar os seus escolhidos, buscar os seus eleitos, buscar aqueles que estão andando em obediência com a palavra de Deus, amém? Então, meus irmãos, quero ler apenas um versículo que está lá no livro de Apocalipse, no livro do Apocalipse, capítulo 3 e o versículo 11, é apenas um versículo, meus irmãos, só para a nossa meditação. Livro do Apocalipse, capítulo 3 e o versículo 11, está escrito assim a palavra de Deus. Eis que vem sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Só até aqui. Meus irmãos, aqui o Senhor está dizendo aqui, ó, eis que vem sem demora. Sabe o que ele está dizendo? Eu não demoro voltar para buscar os meus escolhidos. Eu vou voltar e vou buscar os meus eleitos, os meus escolhidos. E não está longe de eu voltar e buscar os meus escolhidos. Está pertinho de eu voltar. Eu venho sem demora. Eu não vou demorar. Eu não vou demorar e voltar para buscar os meus escolhidos. Guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Sabe o que Jesus está dizendo? Vigia. Vigia para que Satanás não venha fazer você voltar para o caminho de perdição. Vigia para que o diabo não venha ali te enganar e fazer você voltar para aquele caminho de imundícia que você praticava no mundo e você venha perder a sua salvação. Cuidado para que você não perca a tua coroa, que significa ali a salvação, a vida eterna. Por isso que o Senhor está dizendo, vigiai e orai, vigiai e orai, vigiar e orar, porque o diabo, meus irmãos, o diabo ele não está preocupado com quem já está no mundo praticando o pecado. O diabo ele quer tirar quem está dentro da igreja e fazer a pessoa distanciar dos caminhos de Deus. O diabo, a Bíblia diz no livro de João 10:10, o ladrão veio senão matar, roubar e destruir. Essa é a função do inimigo. Então Jesus está nos alertando, eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora, ele vai vir, meus irmãos. Ele vai vir, ele vai arrebatar o povo dele. E não sabe o que nós devemos fazer? Examinar a nossa vida com a palavra de Deus. Será que quando Jesus voltar, nós vamos estar preparados para encontrar com o Senhor? As nossas obras, aquilo que nós estamos praticando, está de acordo com a palavra de Deus? Ou está de acordo com a opinião da maioria? Porque muitas das vezes é assim, meus irmãos. A gente preocupa agradar o povo, mas esquece de preocupar agradar a Deus. Esquece de preocupar e obedecer a palavra de Deus. Porque, meus irmãos, a Bíblia diz que quem serve a Deus verdadeiramente serão odiados por muita gente, muitas das vezes até mesmo pela própria família. Por amor do Evangelho, por amor à palavra de Deus. Por isso que o Senhor nos orienta, meus irmãos. Ali, ó, ele falando, eis que vem sem demora, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. A intenção do diabo é fazer você desviar dos caminhos de Deus. A intenção do diabo é te enganar com palavras de alta ajuda, com palavras de bajulação. A intenção do diabo, meus irmãos, é fazer você sair do propósito, do caminho de Deus. Porque o diabo ele é astuto. O diabo, quando ele não tem ali permissão de tocar na vida de alguém, ele tenta distrair a pessoa, para não sobrar tempo da pessoa ir num culto ouvir uma palavra, para não sobrar tempo da pessoa abrir a palavra de Deus em casa. Começa a distrair as pessoas nas redes sociais. Quando a pessoa vai abrir a Bíblia, o diabo usa alguém para chamar aquela pessoa naquela hora que a pessoa vai meditar na palavra de Deus. Quando a pessoa vai ligar o rádio para ouvir uma palavra, alguém chama, para que a pessoa não venha ouvir a palavra de Deus. Porque, meus irmãos, quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente é transformado, a gente é liberto, a gente é salvo. Porque o que vai nos salvar, meus irmãos, a gente ouvindo a palavra de Deus e praticando ela. Então, por isso que Jesus está dizendo, guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Sabe o que Jesus está dizendo? Vigia. Vigia porque o diabo ele é astuto. O diabo, para ele, já não tem mais solução.
Eles querem fazer o número máximo de almas se perder. Essa é a intenção do diabo. Fazer o número máximo de almas se perder. Só que temos Jesus Cristo como nosso advogado fiel. Temos Jesus Cristo como nosso advogado fiel, meus irmãos. Se nós reconhecermos as nossas falhas, os nossos pecados, e aceitar Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador da nossa alma, e andar nos caminhos dele em obediência, o Senhor está nos alertando: cuidado para que ninguém tome a tua coroa, cuidado para que Satanás não venha fazer você desanimar de ir na igreja, cuidado do inimigo usar pessoas para te enganar, para você sair da casa de Deus, parar de ler a Bíblia. Foi isso que Deus ali, meus irmãos, ali passou aquela exortação para aquela igreja lá da Ásia. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Muitas das vezes uma pessoa está na casa de Deus, mas desde de cultuar, a pessoa começa a esfriar, não lê mais a Bíblia, não ora mais, não vê pregação, e nisso o inimigo vai achando legalidade. Peraí, se não está lendo a Bíblia, eu vou enganar. Se não está indo na casa de Deus, eu vou enganar, porque ele não está mais revestido. Porque o que vai nos revestir, meus irmãos, é lendo a palavra de Deus, é oração, é buscando, perseverando. Então o Senhor Jesus está dizendo: toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado, meus. E muitos estão sendo enganados, porque, meus irmãos, não está tendo mais leitura bíblica, não está tendo mais uma vida de jejum, não está tendo mais uma vida de oração, tem desanimado, meus irmãos. Por isso que a Bíblia nos ensina que é poucas pessoas que vai herdar a salvação. É poucas pessoas que vai herdar a salvação, porque são poucos, meus irmãos, que estão abrindo mão do pecado para fazer a vontade de Deus. Não é fácil. Se eu falar que é fácil, eu serei hipócrita. Mas o Senhor Jesus disse: quem quiser vir após mim, nega-te a ti mesmo, tome a tua cruz e me siga. Jesus não está obrigando ninguém a servir ele, mas se for para servir, seja obediente. Jesus não está obrigando ninguém a servir ele, mas se for para servir, não mistura o mundo com as coisas de Deus. Não mistura Baal, não mistura ali as coisas do mundo com as coisas de Deus, não. Se é para servir, anda obediência. Porque Deus, ele tem nojo de quem faz as coisas de Deus, mas também está praticando as coisas do mundo. Foi isso que ele diz para aquelas igrejas lá da Ásia, se eu não me engano, Laodiceia, se não me falha a memória. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca, porque tu não é nem quente e tu não é nem frio, tu és morno. Está em cima do muro, uma hora pratica as coisas de Deus, outra hora pratica as coisas do mundo. Não, se é para servir a Deus, ande nos caminhos de Deus, porque Deus não é Deus de brincadeira. E se você está andando nos caminhos de Deus, meus irmãos, persevera na oração, porque o diabo ele quer tomar a tua coroa. O diabo quer fazer você perder a sua salvação. É isso que Jesus está dizendo aqui. Eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Busca um pouco mais, que eu estou voltando. Isso Jesus está dizendo. Persevera um pouco mais, porque eu estou vindo sem demora. Eu não vou demorar. Mas toma cuidado. Nesse intervalo que ainda não vim, toma cuidado, que o inimigo vai tentar fazer você perder a sua salvação. Vigia. Vigia. O inimigo vai pôr na sua mente aquilo que era pecado antes, hoje não é mais. O inimigo vai querer pôr na sua mente que aquilo que não podia praticar antes, hoje pode. Não, meus irmãos. O que era pecado antes, hoje continua sendo pecado. Porque Deus não mudou, meus irmãos. O homem pode mudar, mas Deus não muda, meus irmãos. E outra coisa que eu quero dizer para você, meus irmãos. Talvez tenha situação, meus irmãos, na sua vida, que você está passando, que Deus não vai mudar. Mas Deus quer usar essa situação para mudar a sua vida, mudar o seu caráter, para moldar você, meus irmãos, para você reconhecer, para você voltar para os caminhos de Deus. Então toma cuidado, meus irmãos, porque o diabo veio senão para matar, roubar e destruir. Mas Jesus está dizendo: eis que eu venho sem demora. Então busca um pouco mais, porque eu não demoro voltar. Continua perseverando, continua buscando. Se você está nos caminhos, meus irmãos, então descansa no Senhor. Se você está andando em obediência, descansa em Deus. Mas toma cuidado para que o inimigo não tome a tua coroa, que é a tua salvação, que é o mais importante, porque a salvação é individual. Muitas das vezes, meu irmão, a gente vai ter que
ali muitas das vezes, meu irmão, pessoas da nossa família vão levantar contra a nossa vida, porque a gente está servindo Deus verdadeiramente. Porque andar nos caminhos de Deus, irmão, para o homem carnal é loucura. O homem carnal, ele não entende as coisas do Senhor, chama a gente de doido. Ele, aquele irmão, aquela irmã está ficando doida. Depois que ele passou na igreja, não pode fazer mais aquilo, não pode fazer mais aquilo, não pode frequentar mais aquele lugar. Por quê, meu irmão? Porque não entende as coisas espirituais, meu irmão. Lá no céu não vai entrar quem anda em santificação do corpo, da alma e do espírito. Então, meu irmão, se você está servindo a Deus, toma cuidado para que o inimigo não tome a tua coroa, porque Jesus em breve vai voltar, meus irmãos. Vai voltar vai buscar o povo eleito dele, aqueles que estão andando em obediência. Toma cuidado, porque Jesus em breve vai vir buscar para nos levar para a nova Jerusalém de Cristo, onde as ruas são de ouro, os muros de cristais. A cidade ali é de ouro puro. Não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais sofrimento algum. Mas para isso nós devemos ali aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador e negar os desejos da carne, abandonar o pecado, tudo aquilo que entristece Deus, para que nós venhamos herdar a nossa salvação. Porque a intenção do diabo é essa: fazer você sair dos caminhos de Deus, fazer você parar de orar, fazer você parar de ir na igreja, fazer você parar de ler a Bíblia, para que você venha esfriar. Só que quando você fala assim, não, eu não aceito na minha vida, porque eu tenho Deus como meu advogado, eu tenho Deus que me fortalece, o diabo cai por terra. Amém? Então, meus irmãos, guarde essa palavra no seu coração. Cuidado para que o inimigo não tome a tua coroa, porque em breve Jesus voltará para buscar os escolhidos dele. Amém? Meus irmãos, que Deus te abençoe e fica na paz do Senhor Jesus. Amém?